Olá, ouvintes do nosso programa Dia a Dia. É com muito prazer que eu recebo hoje, aqui nos estúdios da nossa claretiana, a doutora Rosângela Arndt, e Cléo do Carmo, que é psicoterapeuta integrativa na empresa Hack Terapias Integradas, e a doutora Rosângela é médica especialista em nutrologia, palestrante e autora internacional de livros e artigos, consultora científica independente para assuntos acadêmicos relacionados com a saúde quântica e nutracêuticos. O assunto hoje é muito interessante. Eu gostaria que você, que está aí curtindo agora o nosso programa Dia a Dia, prestasse bastante atenção. Prazer recebê-los aqui nos estúdios. Um bom dia. Bom dia, prazer é nosso, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, não é? Falando de um assunto que eu sou também tão apaixonada e que, tendo a doutora Rosângela como mestra nisso, a gente se torna cada vez mais apaixonado, né? E até mesmo vivenciando tudo que eu vivenciei. Então doutora, é uma honra tê-la aqui em Batatais mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de poder estar aqui também. E eu gosto muito mesmo de passar conhecimentos. Vamos ver o que a gente pode ajudar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, viu, doutora? Muito curiosa, né, Cléo? Sim. A gente já bateu altos papos aqui no programa Dia a Dia. É realmente verdade, doutora, que quando a gente pensa, sente, quando a gente fala, isso tudo acaba influenciando a nossa saúde? Influencia, doutora? É verdade. Na verdade é assim. Nós, seres humanos, somos seres ligados, né, com a energia. Tudo começa com energia. Então, quando você pensa, você emite uma quantidade de energia que dá, inclusive, para medir no eletroencefalograma. A gente pega as ondas cerebrais, que são medidas em hertz. Hertz é a oscilações por segundo, quer dizer, já é uma medida de frequência, né? Então nós emitimos ondas cerebrais, isso é uma forma de medir a capacidade do pensamento. E nós também emitimos toda a parte elétrica do coração, né? Então, coração que está ligado a sentimento, e ele tem inclusive 5.000 vezes mais potência do que o cérebro, né, o coração. E a gente também mede o eletrocardiograma. Portanto, a gente tem uma comprovação de muito tempo que nós somos seres que emitimos energia. Quando você tem um pensamento aleatório, na verdade a gente pensa, e isso está comprovado pela neurociência, a gente tem um pensamento a cada 6 a 7 segundos. Se nós não tivermos o foco, não tivermos a intenção ou não colocarmos atenção no nosso pensamento, ele fica aleatório, ele fica pulando, pensa aqui, pensa ali, pensa de tudo que é coisa ao mesmo tempo, né? Que é quando a gente solta o pensamento. O nosso pensamento concentra, em termos de concentrar inclusive energia, quando a gente tem o foco e a atenção ou a intenção, né? Então aí você consegue concentrar. Então, por exemplo, agora, nesse momento, todo mundo que está me ouvindo está prestando atenção. Então, quando você dá atenção àquilo que você está fazendo, teu pensamento vai para aquela atenção ali. É uma forma de você reunir a forma de funcionar, né? Como funciona o nosso cérebro. Mas o cérebro, ele simplesmente é um executor da mente, porque dentro da proposta maior, que nós somos energia, a gente na verdade vem de uma energia maior, criadora de tudo. Todos nós viemos do mesmo, né? Nós somos feitos do mesmo tecido que é feito o universo, como se diz, e a gente lê isso nos livros, porque tudo começa com uma energia que expandiu, de acordo com as teorias quânticas mais aceitas hoje. Existiu o Big Bang, que seria uma concentração de energia que começou a expandir há 13,7 bilhões de anos atrás. Essa expansão se deu gradativamente. Há 200 milhões de anos tem luz. Então, a luz, que é a energia eletromagnética, que é uma das principais formas de energia no nosso universo, ela tem 200 milhões de anos.
E a partir da luz, que é o fóton, que é a partícula de luz, que vai ter onda e vai ser partícula e onda, que foi o prêmio Nobel do Einstein, foi em cima disso, que foi o efeito fotoelétrico, determinando que fótons são, na verdade, partículas de luz sem massa, mas eles têm um comportamento de partícula. Mas ele também tem comportamento de onda, porque é uma onda energética. Portanto, a questão da formação do ser humano, e eu faço questão que todo mundo entenda isso, porque isso que você me pergunta, nós somos realmente capazes de interferir na nossa realidade, de criar saúde ou criar doença, através de sentimentos e pensamentos, ele vem dessa proposta, que é da onde nós viemos. Nós somos energia, mas nós viemos da onde? Nós viemos dessa energia criadora de tudo, que transformou, então fez luz, depois fez as subpartículas, as partículas, as moléculas e os átomos, e daí o universo. Todo o universo tem uma composição de energia e um pouquinho de matéria. Na verdade, a gente hoje sabe que só tem 4% de matéria conhecida. 4? Só 4%. 4% do universo é matéria conhecida, que é o átomo, né? Existe um espaço muito grande dentro do átomo, considerando tamanhos, né, que é muito pequeno, mas existe espaço dentro do átomo e existe espaço entre átomos. E esses espaços todos, eles correspondem, junto com o espaço do universo, corresponde a 96%. Sendo que desses 96%, a gente tem uma parte que vai ser energia mesmo, uma parte vai ser considerada energia escura, e uma parte é considerada matéria escura, que também nós não sabemos o que é ainda na atual tecnologia. Que é considerada escura porque tem um outro comportamento, e também porque a matéria escura ela não consegue ser avaliada com luz. E a gente não tem ainda uma tecnologia para avaliar coisas que não é por luz. Acontece que teve já um episódio, que acho que foi em 2016 ou 2017, quando eles conseguiram captar aquele encontro lá seriam de buracos negros, né, que 2 buracos negros se chocaram há milhões e milhões de anos atrás, e eles conseguiram captar essas ondas, que são chamadas ondas gravitacionais, na experiência lá no Arizona, nos Estados Unidos, onde inclusive tem 2 brasileiros técnicos lá, né? 2 cientistas nossos. Foi a primeira vez que nós tivemos a captação de uma evidência científica onde não se usou luz. Olha que interessante. Da matéria escura. E aí eles descobriram que esta tecnologia poderá vir a ser usada para avaliar o que nós não conhecemos do universo. Entendi. Né? Mas isso é uma coisa muito lenta, porque é muita tecnologia, realmente tem um investimento nisso, mas há uma espécie de lentidão em chegar à tecnologia que realmente funcione para a gente poder utilizar. Claro que nós estamos hoje numa evolução muito mais rápida da tecnologia, né? Sim. Mas então, considerando que nós viemos dessa energia criadora de tudo, que a gente pode chamar de Deus, que eu acho que é o nome mesmo, mas pode se chamar assim. Por exemplo, o próprio Max Planck, que desenvolveu a primeira mudança do paradigma da física para a física quântica, que é considerado o pai da física quântica, ele chamava de matriz. Ele dizia que existia uma matriz que criava o mundo, né, que criava o universo. Nós temos daí a evolução disso por Gregg Braden, né? Gregg Braden é um grande, vamos dizer assim, escritor e divulgador. Eu acho ele muito mais escritor e divulgador do que cientista, mas ele tem livros maravilhosos. Ele tenta unir a espiritualidade com a física quântica. Eu tive a honra de participar de um workshop em Las Vegas com ele, de um dia inteiro, que foi maravilhoso. Mas Gregg Braden tem um livro chamado Matriz Divina.
quando ele pega a ideia da matriz que criou o universo e que cria o universo e o ser humano o tempo todo e transforma isso com a espiritualidade em matriz divina, que eu acho muito legal também. E nós temos também Puramit Goswami, que é um outro físico quântico teórico, que vem até bastante no Brasil e está desenvolvendo aí o ativismo quântico, que é inclusive meu professor num doutorado que eu estou terminando agora lá no Havaí. O Amit Goswami, ele fala em consciência universal, porque ele diz que a matriz, né, ou a energia criadora de tudo, é uma energia inteligente e cria a consciência, no sentido de inteligência coerente, né? Essa consciência universal, essa energia criadora de tudo, ela tem uma espécie de concentração de energia para o ser humano, que seria como a gente iria fazer o que a gente chama de causação descendente. Então, nós seríamos um colapso de energia, assim que a gente chama a formação da matéria na física. Mas primeiro nós temos, então, a consciência universal, que é tudo. Aí nós temos o primeiro campo de energia, a primeira nuvem, né? Agora é fácil a pessoa entender quando a gente fala em nuvem do Google, nuvem do Dropbox, quer dizer, são campos que têm informação neles, né? Então, o primeiro campo de energia, o primeiro corpo de energia do ser humano é considerado, de acordo com esses estudos do Amit Goswami, no livro dele, O Médico Quântico, ele chama de corpo supramental. O supramental, ele é como se fosse uma receita de fazer ser humano, mas seria uma receita genérica e para todo mundo. Então, todos os seres humanos compartilham esse campo de energia que tem lá a razão, os arquétipos, e que tem o início da formação, que seria assim, um começo de campo morfogenético. Mas seria geral, né? Uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um fígado, 2 pulmões, alguma coisa assim, que é a receita. Que tem muita lógica, porque se você vai fazer, vamos supor que a gente vai fazer o bolo. Você vai fazer um bolo de chocolate, a receita não pode estar dentro do bolo, né? Ela tem que estar fora. Tem que estar fora. Então a receita de fazer ser humano tem que estar fora do ser humano, mas tem que estar num campo de energia onde tem essa informação de fácil acesso. Então, isso seria esse corpo supramental. Mas ele ainda é sutil. Então, para você ser individual, cada um de nós, a ideia é que nós vamos condensar um pouco dessa energia, então a gente vai se separar do todo, mas continuamos ligados ao todo, porque nós fizemos parte do todo. E a gente se separa e forma o primeiro corpo individual, que seria também um campo de energia, que é o nosso corpo mental, onde nós temos o significado. E é onde a gente forma o pensamento. Mas o significado é que nos dá eu sou. Então, eu sou a Rosângela, você, a Cleo é a Cleo. Então, cada um sabe quem é. Esse é o significado. É isso que nos individualiza, vamos dizer assim. Nesse campo de energia mental, nós criamos o pensamento, mas a gente ainda está sutil. É uma energia ainda muito sutil. Se nós formos comparar essa formação de causação descendente com a água, nós podemos dizer que o nosso corpo mental é o vapor. Que é um vapor, as moléculas separadinhas uma das outras, ocupando lá um espaço, mas na verdade ele é ainda muito sutil. Não se nota que é água, né? Você tem que condensar um pouco mais, então esse campo se concentra e vai fazer um corpo vital. Esse corpo vital, equivalente à água, seria a nossa água líquida. Sim. É uma energia mais poderosa. Lembre que a água tem muita força, né? Aí a gente vê as enxurradas derrubam tudo, né? Claro. Então tem força. Por isso que nossa força vital é grande. O nosso corpo vital é onde está a nossa maior força. Mas também não tem forma. A água não tem forma, né? Não. Então, o nosso corpo vital, a gente tem que ter a energia associada à forma, certo?
Como é que eu vou congelar a água para deixar ela em forma? Para mim ter forma, pedrinha, quadradinha, redondinha, triângulo. Eu tenho que ter forma, boto a água dentro e congelo. Continua sendo água, assim como vapor era água. Então, energia continua sendo energia. Mas os corpos de energia do nosso corpo, do ser humano, eles são campos de energia com informação. E o único que tem forma é o físico, que é quando a gente diz que colapsa. Mas enquanto você ainda é corpo vital, você tem energia e tem aí, neste momento, as formas que vão fazer o colapso da matéria. Essa forma é que depende do campo morfogenético do Rupert Sheldrake, quando ele diz que cada tipo de animal tem o seu campo. E quando você tem nesse corpo de energia a parte genética, é porque você tem a forma que vem derivada, né, da família. Mas lembre que quando eles fizeram o projeto Genoma Humano em 2003, eles descobriram que 99% do ser humano geneticamente é igual. Todas as diferenças entre nós estão em 1% ou menos de 1% do genoma. Por isso que esta forma é muito parecida, porém não é igual. Um exemplo, eu estava acompanhando algumas de suas entrevistas, eu fui um pouco atrevido, doutora, e teve uma pergunta lá dizendo, em toda a minha família, algumas pessoas sofrem de câncer. Eu vou sofrer de câncer? Perfeito. Então, tá ligado à genética? Explica pra gente. Então, na verdade, as doenças, apenas 5% das doenças são realmente genéticas. 95% das pessoas nascem para ter saúde. A grande questão do desenvolvimento da doença é quando as pessoas desencadeiam informação de fora para dentro, que seria a epigenética, para que esses genes que seriam silenciados, porque todos nós temos genes de câncer. Uhum. Aliás, todos nós temos todos os tipos de genes, só que a gente silencia genes de doença e a gente mantém os genes da saúde em ordem. Mas na hora que faz a escolha genética para fazer a expressão gênica, que é uma resposta celular, neste momento, se a informação deste campo onde a pessoa está, que é muito maior do que si mesmo, nós temos um campo que a gente pode chamar de biocampo, que depende dessa energia do meu campo do corpo vital. E hoje nós sabemos que no meu corpo vital é onde eu tenho o sentimento, que eu vou ter então a força do sentimento, que é a força do coração, que é 5.000 vezes maior do que a força do cérebro. Então eu tenho cérebro, etéreo, pensamento, etéreo também, mas com força, eu tenho alguma energia. Quando eu junto o sentimento, que eu tenho uma energia mais poderosa e que eu tenho a disposição desses campos que tem a informação da saúde e da doença, que é o corpo, que é esse corpo vital com os campos morfogenéticos, e a influência de fora para dentro pode desencadear um processo de câncer. Por isso que acontece o câncer mais na mesma família. Não necessariamente é o gene, porque, como eu falei, a gente praticamente tem os mesmos genes. Mas a outra lá, a famosa, tirou o seio porque tinha o gene do câncer. É um exemplo. Mas não é garantido que vai ter o câncer tendo o gene. E a gente tem polimorfismos, então a gente pode ter várias misturas, né, de genes que são tudo confuso, né? Uhum. Então, nós não temos um estudo completo ainda do polimorfismo, porque se acredita que o ser humano tem 6 milhões de SNPs. Então, SNP seria a alteração de um único nucleotídeo.
E isso não muda o gene, só muda a informação naquele momento, dependendo do que foi copiado. Então, a gente dizer que as doenças que aparecem na mesma família são obrigatoriamente doenças genéticas, não podemos. O que vai ser obrigatoriamente uma doença genética é quando existe uma dessas doenças em que há um erro metabólico, um erro dentro, né, do próprio gene, ou uma ausência de gene, ou um aumento lá do gene em que os dois alelos, ou seja, tanto que veio do pai quanto que veio da mãe, na hora que junta dá tudo errado. Aí nós temos uma doença genética, que são os 5% do ser humano. 5% do ser humano. Que vão ser as doenças raras. Uhum. E eu tenho um professor maravilhoso de clínica lá, quando eu fiz faculdade há 40 anos atrás, que ele dizia uma coisa muito certa. Ele dizia assim, as coisas raras raramente acontecem. Né? Uhum. Então, doenças raras são raras. A gente não pode dizer que todo mundo vai ter, não vai. Até porque esses genes, né, eles vão aparecer em termos de doença quando tiver os dois alelos, a maioria deles, pelo menos. Então, o que a gente está querendo colocar é a importância do entendimento, que nós somos energia, que vamos colapsando, porque vamos condensando essa energia. Quando a gente colapsa no físico, que é o corpo físico, é quando todas as outras possibilidades de ser aquilo, né, que poderia ser dentro do campo morfogenético, as outras todas as possibilidades deixaram de ser usadas. E houve uma escolha. E isso é importante, porque as pessoas têm muita confusão nessa hora de entendimento. Mas, na verdade, não é a gente que faz a escolha. A escolha ela é feita no sentido de informação do seio familiar, né? Não é uma escolha própria nossa, mas é uma escolha que existe. Porque há o que a gente chama de colapso da matéria nessa escolha, que seria o momento do nascimento. Então, até o momento do nascimento, nós somos uma probabilidade, uma possibilidade de qualquer coisa. Mas aí no momento que você colapsou, você entrou num tipo de campo de informação cuja genética foi escolhida. Entendeu? Então, aí é que entra a possibilidade de ter ou não ter as doenças, mas ao mesmo tempo entra a epigenética, que é a escolha daí da pessoa, depois que ela já colapsou. Então, virou matéria, agora vai crescer. Vai crescer como? Depende do que o que ela aceitar do meio, em termos de nutrição, informação e crenças. Então, essa criança que nasceu, ela nasceu numa proposta já definida geneticamente, mas não pronta. Por quê? Porque ao longo da vida nós podemos ainda interferir nessa escolha. Porque ela vai receber muita informação, né? E as nossas células são programadas para isso. Nós temos uma matriz extracelular e uma membrana celular entre o que passa no nosso sangue e a célula. E as pessoas esquecem disso. Mas tem que lembrar que tudo o que acontece na nossa célula só acontece se a informação vier de fora para dentro. Doutora, também tem algo a ver com o processo de evolução? Por exemplo, aquela célula passou por vários problemas durante a sua vida e ela começa a identificar que ela tem que reagir àquele problema e, de uma outra forma, nascer mais forte. Existe isso, doutora? Claro, mas isso também é uma informação epigenética. Tá. A gente não tem condições de fazer uma mudança no gene em si em uma geração, por exemplo. Tá. Até porque a última mudança que os nossos genes tiveram já faz mais de 200 mil anos. Mas isso existe, acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. Acredita-se, inclusive, que o ser humano já está em processo de evolução. Né? Porque geneticamente, a última vez que nós tivemos um upgrade foi quando nós aparecemos na face da Terra com 46 cromossomos.
né? Desculpa, às vezes a pergunta, mas hoje as crianças parecem ser mais inteligentes, mais ativas, elas parecem que estão mais atentas, isso é o que elas recebem, já é um processo de evolução, não tem nada a ver. Genética. Não tem nada a ver. Não, é a informação que ela recebe. Os nossos genes continuam iguais. O que houve de mudança foi o campo de informação que recebeu mais informação. Não é que recebeu mais. Na verdade, dentro da visão da física quântica, a informação está lá. Ela não era acessada. O que nós fizemos nos últimos 100 anos ou 120 anos foi um aumento de capacidade de acesso. Então, hoje está muito mais rápido o acesso à informação. Por quê? Porque mais gente acessa. E a gente está acessando mais coisas. Então, toda a tecnologia que a gente tem hoje é derivada de uma informação que já existia no campo, mas não era acessada. Isso parece que as habilidades, as competências estão à flor da pele. Exatamente, porque quanto mais você acessa a informação no campo, mais a informação vem. Então, as nossas crianças hoje, elas nascem, eu brinco que eles nascem chipados, né? Parece que tem um chip na cabeça. Então, porque eles já têm o dedinho pronto para passar. Eles pegam lá, um livro e está né? parecendo que é touch, né? É impressionante. Então, mas por que isso? Porque a evolução não é genética. O gene é o mesmo. É o mesmo. O que houve foi aumento dos acessos. Então, a gente tem o link que está lá nessa energia criadora de tudo, que é o primeiro campo. Nós estamos ligados a ela. Nós temos essas energias que criam campos de informação para todo o universo. E hoje o ser humano tem uma capacidade maior de se conectar com essa informação. Primeiro ele criou a tecnologia de conexão. Então começou lá atrás. Bom, a maior prova de que isso que a gente acredita da física quântica é verdade, para mim, pelo menos, a maior prova é quando eles descobriram a dupla hélice, que era uma linguagem binômia do DNA. Porque na década de 30, um matemático criou uma proposta de linguagem binômia e que, se ele fizesse uma máquina que utilizasse rapidamente a informação no 1 e no 0, no 0 no 1, conseguiria fatorar números com uma velocidade grande. Isso foi na década de 30. Mas só na década de 50 que Watson e Crick descobriram o DNA. Então, 20 anos depois, nós tivemos a descoberta da dupla hélice. E a dupla hélice era como? Era linguagem binômia em nucleotídeos. Em vez de ter 2 letras, nós temos 4. Mas nós somos linguagem binômia. Isso pensando em DNA. Não pensando no resto que a gente faz, que é quântico, né? Porque hoje nós sabemos que nós temos, por exemplo, no cérebro, as proteínas qubits, né? Que são quantum bits de informação. Nosso cérebro trabalha como um computador quântico. E talvez muito melhor do que qualquer um dos já criados, que existem alguns, muito poucos, precisando congelar o nióbio, né, para ele poder fazer a superposição. Mas já descobriram que o nosso cérebro tem, nos seus microtúbulos cerebrais, a gente tem proteínas que fazem superposição. E nem precisa congelar a cabeça. Não precisa congelar. Então, nós trabalhamos por superposição no cérebro, mas nós também trabalhamos por ressonância. Quando desenvolveram aquele aparelho do PET scan, que bota a pessoa dentro, né? Eu brinco que bombardeia com pósitrons, que é antimatéria, e tira inteirinha a pessoa lá de dentro, né? É uma ficção científica isso, mas real, já existe. E nesse exame nós podemos ver metabolismo, que não se vê na ressonância magnética comum. Então você vê a parte anatômica e a parte funcional da célula. Foi assim que descobriram como o cérebro funcionava. Até ter PET scan, a gente achava, né, erroneamente, que o nosso cérebro funcionava por conexão de energia eletromagnética pelo axônio,
que é como se fosse uma passagem rápida, né, energia da luz, mas também ele faria em relação à conexão também se daria através de neurotransmissores, neuropeptídeos. Então, tudo que você for fazer de rede de comunicação no corpo, que use alguma coisa bioquímica, como é o caso do neurotransmissor e do neuropeptídeo, a velocidade de passagem de informação fica muito lenta. A gente faz mais ou menos uma comunicação de 1 centímetro por segundo, quando a gente usa neurotransmissor e neuropeptídeo, que são onde a gente tem receptores cerebrais e informação. Mas quando você usa energia eletromagnética, a energia é na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então o cérebro já era visto dessa forma. E agora a gente descobriu que ele também trabalha por ressonância. Ressonância quer dizer, ele reconhece as frequências que são iguais e faz uma vibração frequencial, ampliando a sua vibração, fazendo um aumento de amplitude de onda. Isso faz como uma espécie de acender as células no cérebro. Então a pessoa está lá deitadinha na máquina do PET scan, olhando o cérebro, e o técnico manda ela pensar, só pensar, não precisa nem estar junto, né? Ela pode pensar, por exemplo, que está chupando limão. Naquele momento em que ela pensa, olha a velocidade do nosso cérebro e a maravilha, a capacidade que nós temos de abstração, porque só pensando que está chupando limão, no PET scan aparece já com intensidade de metabolismo o centro por exemplo, do paladar. Então a gente vai ver que é como se a pessoa realmente estivesse provando o limão. O paladar fica lá, as células do paladar ficam tudo acesas. A mesma coisa para odor, né? Você pensa assim, então cheira o limão, acende, né, o metabolismo do olfato. Então, assim, você só pensar já desencadeia para o cérebro a reação de que já existe. Isso mostra para nós essa ideia do acesso. Então, vamos voltar ao que nós estávamos dizendo. Se nós tivermos, então, o colapso da matéria, então congelou na forma, tirou e nós temos a matéria, o nosso corpo continua se reproduzindo, lembrando que a gente troca 50 milhões de células por dia, nós somos um ser multicelular, complexo, e nós temos aí mais de 50 trilhões de células. E 50 milhões são trocadas por dia. 50? 50 milhões. Que são as células que a gente considera células proliferativas, né? Que são as que tem que ficar mudando para nós manter a saúde e a função. Exemplo, as células do intestino, que são trocadas entre 4 e 7 dias. De 4 a 7 dias, dependendo da dieta que você come, do que está acontecendo no teu intestino, a tua célula descama e vem uma nova. Essa nova vem com a cópia da velha, esse é o problema. E essa cópia pode ser uma cópia ruim. Então vai ficar mantendo a informação. Mas essa célula nova pode receber uma informação nova se nós introduzirmos alguma coisa, que tem que ser informacional. Por isso que nós respondemos ao que é informação. Exemplo, nós podemos fazer o uso de um produto, que é o caso das essências vibracionais com tecnologia Quantum Health, que levam informação através de florais. Então recebe uma informação, conforme vai trocando célula, vai tendo informação. E isso ao longo do tempo, e vai depender da resposta de cada um, vai acabar tendo uma célula melhor. Né? Se você busca isso, né? Isso a gente tem uma experiência imensa. Eu aí tenho uma experiência de 18 anos de mercado com 10 mil pacientes tratados. Então, a gente sabe muito bem como é que isso funciona na clínica. Já tem algumas pesquisas agora mostrando de outras formas. Mas o interessante é que você pode fazer a mesma ação
apenas com o pensamento, que era aí que nós queríamos chegar. Como que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma visualização, eu tenho que usar pensamento com sentimento, porque o meu sentimento é mais poderoso. E é no sentimento, no campo onde está o sentimento, que está a minha energia vital, onde está a minha forma. Então eu tenho que corrigir a forma se eu estiver fazendo uma reprodução celular errada, né? Se a minha célula está ruim, se ela não funciona bem, se ela está desgastada, onde é que eu tenho que atuar? Não é no físico, é na informação. O corpo vai dando sinais. O corpo vai dando sinais, tanto só funcionais, como pode já ter uma alteração, lesão. Quanto mais você tiver a confirmação da doença, no sentido laboratorial, imagem, ou aparecimento da doença, mais grave no sentido informação, porque começa só a informação, passa para ser uma alteração de função, passa para ser um problema no físico mesmo. Mas pela pergunta, mas eu posso interferir na minha saúde? Isso. Com pensamento e sentimento e palavras? Sim. Sim. Claro. Por que eu posso? Porque eu estou fazendo uma informação e essa informação fica no campo. Ela vai ficar no meu biocampo. Porque o biocampo, que é a energia de cada um, que tem uma capacidade de expansão até de 3 metros, né? Já está medido isso. Cada um tem o seu biocampo, que vai ter a sua informação. Onde esses campos todos que se formam, desde campos quânticos, campos eletromagnéticos, que são os biofótons, os campos akáshicos e todos os campos que a gente forma de energia, todos eles juntos formam o biocampo. Esse biocampo tem informação da pessoa. Mas o que vai acontecer nesse biocampo? Vai ficar informação. Então, como é que eu vou fazer para mudar essa informação? Eu tenho que mudar a origem dessas informações. E as origens estão ou no campo supramental, lá fora, eu tenho que fazer um acesso, ou mais comum no meu campo mental, que é o meu significado, que eu tenho que mudar, ou o mais comum ainda, no campo do corpo de energia, no corpo vital, que é onde eu tenho a forma. Por isso que eu fico doente. Eu fico doente porque estrago a forma. Cada vez que eu colapso a matéria, a gente colapsa a matéria o tempo todo, cada vez que colapsa a matéria, colapsa ou igual ou pior, porque vai envelhecendo. Então, se eu colocar uma informação para isso mudar, eu consigo mudar. Mas ao contrário é verdadeiro. É como eu brinco nas aulas, né? O pessoal diz assim, mas aí a gente não acredita em lei da atração. Eu digo, o livro e o filme talvez não tenham explicado direito, mas presta atenção, a lei da atração existe, mesmo quando você não acredita nela, é uma lei da física. Igual, por exemplo, a lei da gravidade. Aliás, a lei da atração é parte da lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Todo corpo com massa, dependendo do tamanho da massa, faz uma... É como se fizesse uma curva, né? Na verdade, é como se uma tela, porque o nosso universo é plano, né? Outra coisa que descobriram já desde 2003, quando mandaram aquela sonda para o espaço lá na NASA, o nosso universo é plano. Então, e ele tem que ser plano, senão não teria a gravidade. Por quê? Porque essa teia que forma o universo, cada vez que eu tenho um corpo com massa mais pesado, faz um buraco maior na teia. Quer dizer, baixa, né? É como se fosse a curvatura aonde? No tempo-espaço, ou no espaço-tempo, que o Einstein provou que era assim que a gravidade funciona. Mas ele provou que a gravidade funciona 228 anos depois que Newton declarou como é que ela era. Tanto que uma das brincadeiras era, tá bom, Newton disse como é que era, né? A gravidade é isso. Né? Tem uma atração. Tem uma atração. Né? E o que perguntava para ele, mas como que isso acontece? Ele respondia, como é problema da natureza, não é meu. Eu não sei como é que funciona. Quem que determinou foi Einstein. Porque ele entendeu que essa atração faz pelo peso da massa,
vai fazer essa depressão no espaço-tempo, porque a gente não, né, a gente só tem espaço-tempo. A ideia de tempo linear que a gente usa, passado, presente e futuro, não existe. É uma convenção para a gente poder se entender, né? Senão seria uma bagunça mesmo. E o espaço também não existe, porque a gente está sempre agora e aqui. Onde é que nós estamos? Nós estamos sempre aqui, né? Não importa para onde a gente vai. Quando a gente está aqui. Então só existe um espaço e um tempo. O aqui e o agora. E quando o povo começa a ficar muito doidinho com essa história, eu digo assim, ó, é simples, é só você parar e pensar. Onde você estava ontem? Ontem eu estava lá em casa, sei lá, em Curitiba. Tá, mas ontem, quando você estava em Curitiba, onde você estava? Aqui, né? Estamos aqui. Né? Tá sempre aqui. E qual é o tempo que você vive? Sempre no agora. Então, é verdade tudo isso. É que a gente aprendeu a lidar com isso de uma forma diferente. Mas como que a gente usa isso para melhorar a saúde? Porque para piorar a doença, todo mundo também faz, né? Porque as informações de fora do campo entram no nosso campo e, de acordo com a resposta do campo, a gente fica doente ou fica saudável. Por isso que não importa o que acontece com a pessoa, importa como a pessoa responde ao que acontece. Porque a resposta é que vai dar realmente o resultado da informação. Então, a informação, quando ela é boa, parece que é boa para todo mundo. Não necessariamente. Eu já tive, por exemplo, o caso de uma senhora que recebeu a promoção. Ela trabalhava numa multinacional e ela ainda jovem, mas já, né, trabalhando há muito tempo na mesma empresa, ela foi indicada, ela era secretária executiva do presidente da empresa, do diretor-geral da América do Sul dessa empresa. E ela era secretária executiva dele. E quando ele se aposentou, em vez de ele deixar para o outro diretor, ele deixou para ela o cargo. Ela surtou de nervosa, ela entrou num estresse imenso. Mas aí quando você vê, mas peraí, isso era uma promoção? Era um benefício? Era uma coisa boa? Mas as coisas boas nem sempre conseguem ser entendidas dessa forma pelo organismo. Até o momento em que ela assimilou que isso, na verdade, não era um castigo, era um prêmio, e que ela dava conta, ela ficou quase 1 ano sofrendo de tudo que é tipo de doença sintomática, né? Ela entrou no processo psicossomático. Ela produzia com o próprio pensamento. Mas exatamente, porque foi a forma com que ela encarou o processo, mas era um processo bom. Entendeu? Como uma notícia boa, uma notícia ruim não importa, importa como você responde a ela. E isso é o comum na vida da gente. É que a gente não para prestar atenção. Mas o tempo todo nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas são as que decidem o que vai acontecer conosco. Mas não necessariamente na ordem certa. Quando você faz uma escolha e daqui a 5 minutos acontece alguma coisa, você sabe que foi a tua escolha. Mas você pode fazer uma escolha agora que modifique alguma coisa muito tempo depois. E aí você nem sabe que a escolha foi sua. Mas quando você assume que você está entrando, né? Aconteceu uma porção de coisas que não era para acontecer na sua vida, porque você nunca pensou assim, porque você é uma pessoa boa, porque você fez... E aí começa a acontecer um monte de coisa complicada. O que você tem que pensar? Você tem que pensar, para aí, eu estou numa onda de energia, de vibração, e estou atraindo tudo que vibra nessa onda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que brigar com ninguém. Eu tenho que sair da onda. Eu tenho que mudar a onda. Porque essa onda pode desde me atrapalhar emocionalmente, como pode levar ao desencadeamento epigenético, né? Silenciando um gene de saúde e acordando um gene de doença, né? E eu posso chegar a ficar doente por isso. Então, é comum a gente ver as pessoas... Baixa de imunidade. Com certeza. É comum isso. É comum você encontrar pessoas que depois de um período de estresse muito grande, desencadeiam doenças e doenças sérias. E a gente até tem, dentro da ideia da medicina, da nova medicina germânica do Dr. Hammer,
Tem até uma visão disso no sentido, não, mas é que um estresse desse tipo causa câncer em algum lugar específico do corpo. Vi isso esses dias. A sua tristeza causa câncer, né? Eu vi alguma coisa sobre isso esses dias. E na medicina tradicional chinesa também se fala muito coisas desse tipo, né? Por exemplo, a gente sabe que a raiva ataca fígado, né? Então, o que o fígado pode ter, né? Ele pode ter esteatose, pode ter, né, uma esteatohepatite, pode se transformar numa fibrose, numa cirrose, num câncer. E isso pode ter começado com raiva. Pode. Claro. Por que pode? Porque no momento que você cria um pensamento e você ancora no sentimento e dá atenção para ele, lembra que eu falei que os pensamentos são efêmeros, mas se você der atenção, ele fica. E se você juntar pensamento com sentimento que seja ruim, no sentido ácido, por exemplo, uma raiva ou mágoa, ou inveja ou ciúme, né? Esses pensamentos, eles são uma vibração ruim, eles vibram muito pouco. E o ser humano precisa de altas vibrações, altas frequências em sentimentos, né? Então, se você tiver essa vibração ficar nessa onda ruim, com o pensamento e o sentimento, sempre com essa vibração, o que vai acontecer com você? Você vai começar a cristalizar isso. Porque a cada 47 segundos que você teve um pensamento e um sentimento ancorado, você cria um neuropeptídeo. Neuropeptídeo é um pensamento materializado, porque ele se formou lá, juntou os aminoácidos e formou uma informação, que agora não é mais só onda, agora é uma informação matéria, criada pelo teu hipotálamo, que é uma parte do cérebro que coordena as emoções. E exatamente esse neuropeptídeo, ele sai pelo sangue procurando o seu receptor. Onde tiver receptor para aquele neuropeptídeo, e o receptor tem uma antena, todas as nossas membranas celulares têm as nanoantenas, que são diapasões, que atraem os seus, né, correspondentes aos seus receptores. Então, se o neuropeptídeo, por exemplo, vamos pegar um neuropeptídeo que te dê a informação de depressão, né, que é uma situação que o Brasil é o 5º país do mundo em depressão. Então, tá lá vibrando um neuropeptídeo que determina a depressão. Ele encaixa em tudo que é célula que tenha receptor. Então, nós temos receptor para depressão no cérebro, sim. Mas nós também temos receptor para depressão no sistema imunológico. Aí encaixa lá, por quê? Porque tem que haver uma rede de comunicação para que o cérebro pensa, que na verdade está executando um pensamento que é da nossa mente, ele tem que estar sempre em coordenação com o nosso corpo, que é a parte física. Então, o neuropeptídeo, ele encaixa e muda a fisiologia. Por isso que a gente diz, pensamento e sentimento pode mudar a biologia, porque vai mudar a fisiologia. Porque se você pensar e criar o neuropeptídeo, esse neuropeptídeo vai encaixar no receptor, fazendo depressão de sistema imunológico e de pele. A gente deprime pele. Tem receptor de depressão na pele. Mas aí o que vai acontecer? Amanhã você pode estar feliz. Aí se você criar um da alegria, vai lá no receptor da alegria. Se você não ficar usando os mesmos receptores, eles vão ficando mais tranquilos, quietinhos. Agora, se você repetir todos os dias aquela mesma emoção e sentimento e pensamento, você começa a fazer com que o corpo reaja já sabendo o que está vindo para ele. Tá, doutora, eu tô com uma doença e começo a pensar positivo sobre aquilo que está acontecendo. Não só pensar positivo, mas quem vai falar sobre isso não sou eu. É a Cléo que passou por isso e ela já falou sobre autocura aqui no programa Dia a Dia. Você é um exemplo que a autocura é real, Cléo? Bem, tem dado certo. Tem dado muito certo. Nós já falamos disso, né? Algumas vezes, né, Rodrigo? E
Tanto é que o último episódio eu tive 1% pela medicina de uma paraplegia. E hoje nós estamos aqui, né, falando exatamente de uma não paraplegia. E no momento que eu recebi a doença, lógico que falar disso hoje é muito mais calmo, muito mais tranquilo. E que na hora não é, quando você recebe um diagnóstico assim, né? Mas o que me ajudou muito foi todos os estudos dentro das terapias integrativas que eu já havia feito há muitos anos. E toda a bagagem técnica que a gente já vem trabalhando, né, há muitos anos também. E ali tinha um fator decisivo, que foi o fator que fez com que eu decidisse, quando eu tive o coma, também a escolher, né, estar na vida, que é o que eu sempre digo, né, estar na vida em vida, né, porque às vezes a gente passa pela vida não estando vivo na vida, né, e ao ouvir o 1%, eu tive que rapidamente acionar vários estímulos dentro de mim. E tudo bem que eu acredito muito em Deus e, né, nessa fé cósmica. Na matriz, doutora? Na matriz divina. Nessa força cósmica que nos rege e ali que está dentro de cada um de nós, né? E naquele momento eu disse para o médico, quais são as chances pela medicina? 1%. Tá, se eu tenho 1%, eu posso modificar. Não acabou a esperança diante disso, né? E aí eu coloquei todas as células a trabalhar a meu favor. E deu certo. Então foram 7 dias no hospital, né? Onde a paraplegia ela já tinha atingido a parte dos membros inferiores. Eu comecei a ter sintomas nos membros superiores. E aquele fator de perceber que a estrutura física, ela não estava funcionando, ela não estava respondendo, mas que existia várias outras estruturas, né, vários outros campos, né, doutora, morfogenéticos ali a meu favor, fez com que eu esteja aqui hoje, contando isso, que a gente vem contando também no livro, que a gente vem propagando isso para milhares de pessoas, né, e que até nós estávamos conversando no almoço agora há pouco, e eu disse, eu acho que eu precisei mudar, inclusive, meu rumo de vida, né? Para poder contar para as pessoas que isso dá certo. E que a gente tem feito mudanças, né? Não só através do que eu vivi no ano passado, mas eu faço parte aí, eu acho que um pouquinho desses 5%, né, doutora? De uma matriz celular meio que fora da caixa, né? E que a gente vem fazendo mudanças e tendo, inclusive, mudanças nas expressões gênicas. Então, assim, isso fez com que eu me tornasse apaixonada pela física quântica, que me tornasse apaixonada pela neurociência, por isso que eu estou buscando, estou indo estudar, fiz as formações em cima de estudo, e a capacidade que nós temos, só nós temos, de fazer a mudança e alterar essa mudança dentro de cada um de nós. O carinha lá de cima, ele está a nosso favor. E se a gente acreditar nisso, somos eternamente capazes de fazer mudanças. E é isso. Doutora, eu sei que você tem agora, né, um trabalho, mas uma última pergunta. Quando a gente vai ao médico, eu, por exemplo, quero que ele resolva o meu problema. Quando eu vou, você vai ter que me curar. Eu já ouvi em entrevistas você falando sobre isso. Nós que temos que buscar a cura, doutora, é isso? Exatamente, como a Cléo falou, a autocura é a única cura que existe, né? Porque nós temos um programa. Quando a gente vira a matéria lá, né, no corpo físico, quando a gente colapsa no físico, a gente traz alguns programas prontos, né? É como se fosse um computador, que ele vem com um sistema básico de vida e alguns programas. O resto a gente tem que botar, né? Tem que baixar os programas. Então, o programa que vem pronto é o programa de autocura, que é o da homeostase, que vai fazer com que tudo entre em equilíbrio e funcione. Mas este é um programa que roda sozinho. E ele também obedece às nossas crenças, que são os outros programas. Então, como diz a Cléo, eu tive que buscar toda, né, a minha informação, tudo que eu tinha aprendido para fazer isso funcionar. Por quê? Porque a nossa mente consciente, que é a que aprende, que estuda e tudo mais, ela tem uma grande dificuldade em se relacionar com a mente subconsciente, que é a poderosa,
onde estão os programas que rodam sozinho. E tem uma razão lógica. Se eu tenho um programa que faz meu coração bater, fazer eu respirar... É exatamente isso, eu estou respirando e não estou pensando. Mas então, se nós tiver que pensar, o que vai acontecer? Ou eu penso para respirar, ou eu penso para bater o coração. Uma das duas coisas não sai. Então, é por isso que a gente não tem essa força toda consciente. E é por isso também que a gente tem as crenças. Porque aí as crenças a gente vai incluindo dentro de nós, né? Vai formando esses programas que vão depender da família, da comunidade, do país. Que você cultura, está, né? Da cultura. Então, quando nós brasileiros vamos ao médico e dizemos assim, eu quero que você me cure, isso é uma crença. Isso é uma crença incutida. Aliás, é uma crença que vem há algum tempo já, não é todo lugar que é assim, mas a gente nota que vem nos tempos modernos, vamos dizer assim, onde houve um crescimento muito grande da indústria farmacêutica e também do conhecimento técnico, tecnológico da medicina, e fez com que houvesse uma ideia errônea que nós só conseguimos nos curar através de ida ao serviço de saúde, através do remédio ou através de uma cirurgia. Eu sempre digo que ainda bem que nós estamos nesse momento vivendo uma medicina maravilhosa, tecnológica, capaz de manter vivo pessoas que morreriam facilmente. Hoje nós temos a 5ª ou 6ª ou 10ª geração do antibiótico para acabar com aquele bicho diferente que nosso corpo não dá conta. Não dá conta. Né? Tudo bem, mas tem uma crença errada nisso. Porque a medicina convencional, ela chegou muito depois. A gente tem essa medicina há 120 anos. E como que nós estamos aqui na Terra, sem remédio, sem cirurgia, durante todos esses milhares de anos? Não tem uma coisa que está errada, pelo menos no bom senso? Sim. Então, na minha opinião, a gente precisava aprender de novo. A gente tem que... Essa ideia da autocura é uma ideia que tem que voltar para o ser humano. Porque nós somos capazes. Só que nós não somos, às vezes, capazes de fazer tudo sozinhos. Mas a autocura está dentro de nós. Então, o que nós precisamos é, primeiro, nos empoderar. Empoderar de quê? De conhecimento. Depois, aprender as técnicas. E aí é que vem a coisa mais maravilhosa. Escolher quais são as formas de tratamento, de terapia, que vão estimular a minha autocura. Como a Cléo usou vários tipos de terapias energéticas e várias terapias, usou as essências vibracionais, que é uma coisa que eu domino muito, tenho, né, bastante experiência, usou tudo que estava ao alcance. Sim. Porque são formas de estímulo para a autocura. E é este o momento que eu acho que as pessoas têm que ter a ideia, a consciência, né, ou a conscientização de que nós podemos, sim, melhorar, nós podemos melhorar a vida, nós podemos melhorar a qualidade de vida, nós podemos promover saúde com técnicas e práticas e conhecimentos que estão dentro da proposta das práticas integrativas. Por quê? Porque essas são práticas milenares. Tudo que a gente está falando dentro das práticas integrativas, a gente está falando de coisa que usavam na Idade Média. Como é que mantinham vivo? Se não tinha a tecnologia de hoje. Então, os que sobreviveram e nos trouxeram até hoje aqui, e nós estamos aqui para provar, eles se utilizaram de métodos e técnicas de autocura, daquele tipo, que era da natureza. Então, hoje nós temos a benesse de termos tudo isso com uma explicação científica e mais, nós também temos a tecnologia da medicina convencional que faz diagnóstico, que nos ajuda muito e que também pode nos ajudar numa cirurgia de emergência, por exemplo, no infarto, né? Uma pessoa que tem um infarto, né, muito grave, ora, hoje a gente consegue manter vivo, antes morria. Agora você consegue operar. Mas depois que a pessoa sai de lá, faz o que com a pessoa? Entope de remédio? Aí enche de efeito colateral? Não, peraí, já que manteve vivo, vamos juntar as forças aqui e vamos fazer esse coração ficar bom de novo, né? Pois nós sabemos que ele troca as células. Nós podemos trocar o que mais troca, né? É o coração? Na verdade não, é o intestino. É o intestino, que mais é o intestino. troca, Uhum.
mas troca muito também. Também, né? Tem bastante células proliferativas. Então, essa é a visão que eu tenho, né? E o que a gente tem conseguido hoje com os nossos cursos, ensinamentos, né? Eu até criei uma pós-graduação recentemente, que lançamos em Portugal, mas ela é aqui da Escola Internacional de Desenvolvimento, que é justamente as teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida. É uma pós-graduação em que a gente ensina com vários professores, mas a gente ensina a pessoa a ter conhecimento de si mesmo, autoconsciência, que é fundamental. A gente ensina a neurociência de uma forma simples, para todo mundo poder usar esse conhecimento. A gente, nesse curso, faz com que a pessoa tenha o empoderamento do conhecimento e aprenda algumas técnicas simples que ela pode utilizar ao longo do tempo. E o último módulo é justamente o módulo que eu gravei, dizendo o seguinte: nós precisamos juntar tudo isso que aprendemos nesse curso para ter o poder da autocura. Interessantíssimo esse papo, né? A gente ficaria o dia todo, a tarde Eu inteira, a acho que manhã o mês inteiro. inteira aqui no programa Dia a Dia. Doutora, agradeço. Foi importante esse bate-papo aqui no programa Dia a Dia Cleo. Doutora, muito obrigado. Nós que agradecemos, assim, estamos muito felizes, eu estou muito honrada, né, de estar aqui falando sobre tudo isso. Espero que você esteja conosco hoje à noite, né? Sim. E aí no que puder contribuir também, né, porque um dos processos da minha missão de vida hoje é também divulgar isso que eu passei. Porque às vezes, quando você conhece sobre algo, facilita muito o processo de escolhas, né? E eu só pude fazer novas escolhas porque eu me lancei no alto desafio de me descobrir. E tenho, já dentro da prática clínica, auxiliado várias pessoas diante disso, né? Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Compartilhar Obrigada, Rodrigo. o conhecimento. Com certeza. Fundamental, né? É missão de vida. Missão de vida. E no meu caso, assim, eu brinco, né? Que eu precisei perder as pernas para aprender a andar, né? Então, vamos seguir para o mundo andando e levando conhecimento aí. Obrigada, Rodrigo. Doutora, obrigado. Eu agradeço muito essa oportunidade.